Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem, pessoal? Ah, tá. Sim, professor. Beleza. Bom, vamos então começar, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode me interromper. Mas vamos começar aqui a aula de hoje. Sempre retomando o cronograma, né? Para a gente ver em que pé que a gente está, né? Então, hoje aqui é dia 24 de março. Hoje a gente vai avançar sobre mais duas variáveis da planilha de análise, né? Então, que é método de pesquisa de campo e recorte temporal, tá? Hoje aqui tem uma leitura obrigatória, né? Então, só para que vocês visualizem, né? Então, a gente já viu natureza, abordagem, delineamento, né, nas aulas passadas, e hoje a gente vai ver método e recorte temporal, tá? Eu vou disponibilizar os artigos para vocês hoje, tá? Sem falta nenhuma, vou postar eles lá no Moodle e aviso vocês pelo fórum, tá? Os artigos do grupo da disciplina, bom? Bom, pessoal, então, mantendo aqui, né, nossas aulas sobre características metodológicas, né, de um relato de pesquisa, hoje a gente vai basicamente ver o que é método de pesquisa de campo, né, e o que é recorte temporal. A primeira coisa que vocês têm que lembrar e entender é que quando se fala de método de pesquisa de campo, necessariamente se fala de pesquisa empírica, né? Ou seja, está se falando de pesquisa que tem coleta e análise de dados. Então, se lembrem que quando a pesquisa não tem coleta de dados, né, ou seja, é uma pesquisa teórica, ela é uma pesquisa sem delineamento e, portanto, né, a questão de desenho metodológico não se aplica, né? Então, aqui a gente está falando eminentemente de pesquisas que são empíricas. Vocês vão ter, basicamente, 3 opções na planilha, tá, para escolher. Sempre lembrando, não são as únicas opções. Por exemplo, aqui faltaria experimento como método também, né, para agrupar, para contemplar ali o desenho experimental, né? Então, existem outras, mas essas aqui, elas resumem 98%, né, das formas de coleta e análise, de coleta de dados que a gente vê na administração, né? Experimento a gente praticamente não vê, né? Então, vocês vão ter basicamente 3 opções de método de pesquisa de campo para escolher lá: survey, né, ou levantamento de dados, estudo de caso e pesquisação, né? A gente vai olhar cada uma das 3 opções agora nos próximos slides especificamente. Mas o que é importante vocês já compreenderem desde agora, né? Não é o método que define a abordagem da pesquisa. Então, lembram-se, né? Lembrem-se, o que é a abordagem? Falar se a pesquisa é qualitativa ou quantitativa, ou mista, né? Então, não é o método que define a abordagem. Como a gente viu na aula passada, o que define a abordagem é o tipo de dado que é coletado, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas confundem, né? Têm uma visão parcialmente correta, né? De que, por exemplo, estudo de caso é só qualitativo, né? Ou se é uma pesquisação, então é porque é um estudo qualitativo. Ou o contrário, se é um survey, é porque é um estudo quantitativo. Então, essa é uma visão equivocada, tá? De classificação de método de pesquisa, tá, pessoal? Por quê? Porque o que define a abordagem é o tipo de dado que é coletado. Se é texto, imagem e som, qualitativo. Se é número, quantitativo. Tá? O método de pesquisa não interfere na abordagem da pesquisa. Você pode ter surveys qualitativos e quantitativos, você pode ter estudo de caso qualitativo e quantitativo, você pode ter pesquisação qualitativa e quantitativa e assim por diante. Tá? O que é survey, pessoal? Vocês vão ter uma certa dificuldade de identificar o que é survey, porque ele é um tipo de levantamento de dados, é um tipo de método de pesquisa extremamente comum. E, por incrível que pareça, o fato dele ser comum justamente é o que dificulta a identificação de um survey, né? Porque justamente as pessoas não falam que aquilo é um survey, né? Elas não reconhecem aquilo como um survey, apesar de ser o que
mais se usa, principalmente nas pesquisas em administração. Vocês vão ver assim uma média, se você juntar todas as áreas, né? No mínimo 50% das pesquisas ali vão ser survey, né? E também é difícil de identificar porque a definição de survey ela é um pouco ambígua, ela é bastante ampla, né? E a gente não, se a gente não estuda, não analisa com mais cuidado, a gente pode se confundir, né? Por quê? Porque vejam aqui a definição de survey, né? Survey é um levantamento da opinião ou da percepção de um respondente, né, sobre um determinado objeto. Ou pode ser o levantamento de uma informação qualquer, por meio de dados secundários. Estão vendo como a definição é ambígua? Porque, por exemplo, consiste no levantamento da percepção de respondentes ou levantamento de dados secundários. Qual é a pesquisa que não faz isso? Né? Toda pesquisa que é empírica, ela consiste no levantamento de dados de informação, de percepção, né, ou de um objeto inanimado. Então, toda pesquisa consiste nesse processo. Tá? Então, por isso que é uma definição que não ajuda muito a gente. Então, como que vocês, basicamente, vão encontrar e saber, na verdade, saber não, e ter certeza, né, de que se trata de um survey? Por isso que é muito mais fácil vocês irem por exclusão. Como exclusão? Por quê? Porque quando for EC, que é estudo de caso, PA, que é pesquisação, e PB, que é pesquisa bibliográfica, sempre quando acontecer um desses três casos, 100% das vezes, os autores vão dizer para vocês no artigo. Então, foi feito lá um estudo de caso, aí vai aparecer no resumo, no título, na descrição do método, onde quer que seja. Foi feito um estudo de caso, foi feito um estudo de casos múltiplos, foram feitos múltiplos estudos de caso e assim por diante. Sempre que for pesquisação, também vai ser dito. Foi feita uma pesquisação, foi feita uma pesquisa participante, foi feita uma etnografia, sempre vai ser dito. É a mesma coisa com pesquisa bibliográfica. Então, na prática, para que vocês consigam acertar essa variável, quando for survey, é melhor ir por exclusão, né? Ou seja, eu vou mostrar para vocês, dar uma olhada no artigo, tentar encontrar características nele que falam se ele é um estudo de caso, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisação, e caso isso não apareça, é porque ele necessariamente vai ser um survey. Tá? Então, isso é um survey, um levantamento geral de pesquisa, né, de dados e assim por diante. O que é o estudo de caso, pessoal? E aí vocês vão ver como ele é de fato parecido com um survey. Por quê? Porque o estudo de caso é um survey, no sentido de que é uma pesquisa que faz levantamento de dados, só que, diferentemente do survey, o estudo de caso ele vai ter o foco no caso e não no objeto. Então, vejam um exemplo, né? Eu vou fazer uma pesquisa sobre bem-estar dos alunos na UNB, né? Então, eu vou lá, por exemplo, aplicar um questionário nos alunos da UNB sobre o bem-estar que eles sentem na universidade, né? Então, eu vou lá, aplico esse questionário, uns 30 mil alunos da UNB. Se eu for fazer disso um survey, o que eu vou discutir na minha pesquisa? Eu vou discutir o bem-estar, que é o objeto. Para mim, pouco importa que aqueles dados foram coletados na UNB. E pouco importa que os dados são dos alunos da UNB. Se eu faço uma pesquisa que é em formato de survey, eu vou discutir exclusivamente o bem-estar. Aí eu vou falar assim, foi feito numa universidade pública no Brasil, que conta com alunos tal, mas eu não vou me interessar pelo caso, ou seja, pela UNB. O caso é o quê? É o UNB. Estudo de caso é isso, né? O estudo de um caso ou de vários casos, mas a pesquisa é restrita ao caso. Então, se eu faço a pesquisa em formato de survey, eu discuto o objeto. Eu vou lá, aplico o questionário e dane-se o caso. O que eu tenho interesse, nesse exemplo aqui, é no bem-estar. O estudo de caso faz o contrário. Por isso que e vejam como ele é parecido com o survey. Ele vai lá, coleta os mesmos dados, do mesmo jeito, vai lá, aplica um questionário nesses alunos, só que para transformar essa pesquisa em um estudo de caso, o que o autor faz? Ele não vai mais discutir só o bem-estar. Ele vai discutir o bem-estar dentro do caso da UNB. Então, aqui, ao invés de falar assim, a média de bem-estar dos alunos da universidade tal é isso. No estudo de caso, ele vai falar assim, a média desses alunos é isso porque teve uma enchente na UNB, porque a UNB sofreu um corte de gastos.
né? Ou porque há uma quantidade grande de pessoas com esse perfil dentro da UNB, então por isso a percepção de bem-estar é assim, entende? Então no estudo de caso ele vai explicar o objeto a partir do caso. Por isso que é chamado de um estudo em profundidade, porque ele faz um survey, só que ele vai explicar os resultados daquele survey em função do caso. Então, isso aqui aparece porque é na UNB, ou porque não é na UNB, porque tem outras universidades. Ele aprofunda o caso. O survey não. Ele vai aplicar o questionário, fazer a mesma coisa, só que não vai explicar nada do caso. Ele vai explicar o quê? A percepção de bem-estar, se aquela percepção é positiva ou negativa, se está igual ou diferente de outras pesquisas, vai comparar com empresas, vai comparar com outras organizações públicas, porque não interessa o caso. Então, por isso que estudo de caso, a gente fala que ele subordina o survey ao caso, ao tempo que o survey não subordina o estudo a nada, subordina ao objeto. O survey faz uma coleta de dados genérica e um relato genérico. O caso faz uma coleta de dados e especifica por meio do caso. Então, por isso que o estudo de caso sempre vai ser dito, pessoal. Por quê? Porque o caso tem que ser explicado no artigo. Se o artigo é sobre o estudo de caso de uma universidade, de uma empresa, tal, esse caso vai ter que ser explicado ali no artigo. Então, vai ter que ter uma seção onde você vai falar, a Universidade de Brasília é assim, é assado, tem esse tamanho, foi fundada tal, os fatos importantes que aconteceram nos últimos anos foram esses. Você vai explicar o caso, entende? Então, isso é um estudo de caso, é um survey aplicado em profundidade a um único caso ou a múltiplos casos. Tá? Então, o que a gente chama de estudo de casos. E a gente tem também a pesquisação, que é, na verdade, um método que nós importamos da antropologia. Né? O que é a antropologia? O estudo do homem. Né? Então, a antropologia inventou um método chamado etnografia. Né? Por quê? Porque, imagina, o que a antropologia estuda? Né? A antropologia estuda, por exemplo, a aldeia indígena. Né? Como estudar uma aldeia indígena? Você vai lá e faz uma entrevista com os índios, né? Ou você vai lá e aplica um questionário online nos índios, né? Ou você vai lá e faz um grupo focal com aqueles índios, com aquela comunidade? Não, esse é um método impertinente para esse objeto. Então, eles inventaram a etnografia, ou seja, estudo do etnos, né? das culturas. E para você estudar a cultura, você não pode ter esses, né, chegar lá e perguntar para as pessoas ou fazer uma entrevista. O objeto é muito mais complexo, exige um outro tipo de método chamado etnografia. Então, o que era a etnografia? Como que eles estudam as aldeias na antropologia? O que são os estudos etnográficos? O pesquisador vai lá para a aldeia e ele se transforma em um índio. Né? Ele se veste, ele se pinta, ele aprende o vocabulário. Muitos, inclusive, homens e mulheres, se relacionam com índios e índias, têm filhos, como modo de fazer a pesquisa. Entende? Então, ele não está ali se envolvendo, porque esqueci minha tarefa de pesquisador e vou agora viver como um índio. Não é isso. Né? É o quê? É me transformar em um índio para conseguir ter acesso aos dados que eu preciso sobre essa cultura. Entendem? Então, isso se chama método etnográfico. Você se transforma em alguém do seu próprio público-alvo. Mas você não é um público-alvo em si, você é um público-alvo que você está se parecendo ali para que você tenha acesso aos dados. Então, você é também um pesquisador. A administração importou esse método e chama ele de pesquisação, só que é a mesma coisa. Ou seja, é aquela pesquisa onde o pesquisador, o administrador, se envolve na ação. Por isso, pesquisação, ou action research em inglês. Né? Então, é aquele tipo de pesquisa que você tem interesse em pesquisar um tipo de população que você só consegue acessar os dados se misturando nela. Né? Peguem, por exemplo, o comportamento do consumidor. Né? Isso é verdade. O que muitas marcas fazem para entender o comportamento do consumidor dele em situações que ele deseja, sei lá, numa festa, numa boate, numa festa de família, né? Tem vários, você vê lá, gente da Ambev, gente de comida, né? Em boates, claro, ali aproveitando o momento, mas também colhendo feedback e, às vezes, até fazendo um trabalho sistemático de coleta de dados, em campo, se envolvendo, atuando como se fosse um público da pesquisa. Né?
Tem um caso muito famoso, já tem algum tempo em São Paulo, que foi para lidar com aquela situação da Cracolândia, né? Que é aquela região de São Paulo onde existe ali uma comunidade inteira, né? Em volta do crack, de uso de drogas, de abandono, de mendicância, né? E que é um problema histórico na cidade de São Paulo. O que um determinado governo fez, né, no passado? Bom, já foram tentadas tantas coisas, né, que a gente não sei que dá certo. Vamos tentar uma pesquisação, que foi o quê? Pessoas do governo, do serviço público, né, passaram a viver na Cracolândia como as pessoas que lá vivem, né, inclusive consumindo drogas, algumas drogas, né, como modo de se inserir dentro daquele grupo e conseguir compreender quais são as demandas daquele grupo, né? Então, a gente viu que o estilo de vida deles é assim, a questão da alimentação, a necessidade deles é assada, a questão de abrigo é assim, a questão em relação ao uso das drogas é assada. Por quê? Porque eu estive lá dentro e vi. Então, isso é uma pesquisação, né? Eles ficaram ali um tempo, óbvio, alternando, né? Mas coletando dado, registrando, tirando foto, fazendo anotação, aplicando o questionário, às vezes, mas nesse processo de envolvimento parcial com aquele público, né? Então, isso é uma pesquisação. Como eu disse, tanto estudo de caso quanto pesquisação sempre vai ser dito, pessoal, independentemente do que da definição deles, né? Sempre vai ser dito. Foi feito um estudo de caso, vai ser falado lá no resumo ou no método. Foi feito um estudo de casos múltiplos casos, alguma coisa assim, né? Pesquisação, mesma coisa. Foi feita uma pesquisação, uma etnografia, uma pesquisa participante, né? Hoje, na administração, inclusive, tem uma coisa que se chama netnografia, que é a etnografia na internet, né? Qual que é o uso muito desse tipo de pesquisa? Também na área de marketing, né? Não tem aí nas redes sociais, qualquer rede social que vocês pegarem, né? Por exemplo, grupos de pessoas, consumidoras de determinado produto, né? Shampoo, joia, carro, material de fazenda, roupa. O que muitas empresas fazem na internet? Elas se inserem nesses grupos como se fossem usuários, né? Então, tem lá, como eu me cadastro no grupo, eu sou uma empresa que vende roupa, eu vou lá e me cadastro no Twitter, no Facebook, no Instagram, em um grupo de pessoas que só gostam de roupa. Para fazer propaganda? Não, não isso, para compreender a dinâmica do que aquelas pessoas falam, né? Então, eu vi muita gente comentando que gostam dessa cor, desse tecido, dessa costura, e a partir disso coletar dados que podem ser importantes para aquela empresa de vestuário, né? Então, isso é chamado netnografia, que é quando você se insere e faz uma etnografia na internet, né? Então, algumas áreas do marketing usam esse tipo de pesquisa. Vamos dar uma olhada aqui em 3 exemplos, pessoal, e daí eu queria que vocês fizessem a classificação deles no que diz respeito ao método, tá? Então, deem uma olhada aqui nesse artigo e digam se o método dele é um survey, é uma pesquisação ou é um estudo de caso. Podem falar pelo chat ou aqui pelo áudio e vídeo mesmo. Estudo de caso, professor. Onde que está escrito ali que é estudo de caso? A fim de investigar a importância de estabelecer relações de cooperação entre universidades e empresas para a prática da inovação aberta, realizou-se uma pesquisa exploratória por meio de um estudo de caso. Exato. Então, está dito aqui. Então, é sempre assim, tá, pessoal? Vocês podem, inclusive, nesse caso, dar um Ctrl F, passando macetes, né, no PDF, digitar estudo de caso e ver se encontra essa palavra dentro do artigo. Porque se ele falou que é estudo de caso, está respondido. A única coisa que você precisa se atentar com esse macete é assim, você vai lá, digita estudo de caso, aí encontra estudo de caso no artigo. Só que encontra lá a passagem que ele fala assim, Ferreira, ou seja, está falando de outra pessoa,
fez um estudo de caso, né? Então, ele não está classificando a pesquisa dele como um estudo de caso, ele está falando sobre um outro estudo de caso. Então, essa é a única coisa que vocês podem criar. Agora, fez essa pesquisa, achou a palavra, tal, é estudo de caso, né? Como eu falei, sempre vai ser dito, tá? No caso de estudos de caso. E esse aqui, pessoal? É estudo de caso, survey ou pesquisação. E aí? Survey. Está escrito aqui, né? Então, método de coleta de dados foi o survey. Tá? Então, como eu falei, sempre vai ser dito também. Ou pode também aparecer, como eu falei, não, sempre vai ser dito, não. O caso do survey é onde geralmente não vai ser dito, né? Aqui eu trouxe um exemplo mais facilitado, tá? Mas ele, por exemplo, poderia passar todo esse resumo aqui sem falar que era um survey, tá? Ele está fazendo um levantamento de dados geral. Mas aqui, né, ele foi bem gentil com a gente e falou que era um survey. Mas de caso, de fato, é uma exceção, tá? Vamos olhar esse aqui e o resumo desse artigo. Fala que ele é o que quanto ao método? Pesquisa de caso, pesquisação, estudo de caso ou survey? E aí, pessoal? Pesquisação. Que ele fala, ó, pesquisação participativa, tá? Então, em geral, vai ser dito, tá? Porque vocês vão ver, estudo de caso, pesquisação sempre dito. O melhor para vocês é ir por exclusão. Caso não aparecendo claramente essas duas coisas, é porque é certo. Bom, e o recorte temporal, né? O que é recorte temporal? Isso aqui é uma variável bem mais fácil da gente entender, tá, pessoal? Não só porque há um uso em todas as áreas predominante de recorte transversal, então longitudinal é pouco estudo que tem, né? Mas também porque é uma questão bem objetiva e fácil de observar, né? Então fica fácil da gente conseguir entender e achar no artigo. Mas o que se refere a recorte temporal? Se refere a quantas vezes você coletou os dados no tempo. Só que vejam, aqui eu não estou falando de coletas de dados qualquer. Aqui eu estou falando de, no caso do longitudinal, de série histórica. Tá? O que é transversal, antes da gente entender o longitudinal? Transversal é aquele tipo de pesquisa que você vai lá, coleta todos os dados que você precisa uma única vez, volta, analisa e faz a sua pesquisa. Né? E o que é uma única vez? Por exemplo, eu tenho essa pesquisa de bem-estar com todos os alunos da UNB. Eu vou lá e coleto dados uma vez, né? Uma vez, então abro o questionário para todo mundo responder e as pessoas podem responder só uma vez. Então, eu vou lá, coleto os dados durante o mês de março inteiro, pego todas as respostas e volto para casa, vou fazer minha pesquisa, analisar meus dados. Isso é uma coleta transversal. Por quê? Vejam, eu coletei os dados uma única vez no tempo e uma única vez com cada uma das pessoas. Então, mesmo que, por exemplo, o meu artigo seja publicado só lá em dezembro,
O retrato que os meus dados mostram é o retrato feito em março. Entendem? Por quê? Porque a pesquisa é transversal. Foi coletado uma única vez no tempo e os dados se referem a março de 2021. Só que o meu artigo foi aprovado em dezembro, janeiro de 2022. Então, isso é o dado transversal. Eu vou lá, coleto os dados uma única vez. O que é o dado longitudinal? É o dado de série histórica. E para vocês entenderem o que é série histórica, o que vocês precisam entender, pessoal? Que série histórica é sempre, você só tem uma série histórica, ou seja, você só tem dados longitudinais quando você cumpre dois quesitos. Ou seja, você coleta os dados mais de uma vez, se utilizando da mesma medida e com as mesmas pessoas. Então, peguem, por exemplo, a inflação. Né? A inflação tem várias medidas de inflação. Né? Você tem o IPCA 12, o IPCA 8, o IPCA 18, né? Por que 12? Porque leva em consideração 12 produtos básicos. O IPCA 18 leva em consideração 18 produtos básicos de estimativa de preço. Você tem vários indicadores de inflação. Eu posso, por exemplo, pegar uma inflação, falar assim, inflação do ano de 2021. Aí, em janeiro, eu mostro o índice do IPCA 12. Só que em fevereiro, eu mostro o índice do IPCA 8. Eu posso colocar esses dois pontos no mesmo gráfico? Não. Por quê? Porque eles são sobre a mesma coisa, que é a inflação, só que é uma medida diferente. Então, eu não posso pegar o dado do IPCA 12 de março e comparar com o dado do IPCA 5 de abril, porque eles não são uma série histórica comparável. Então, por isso que para ter dados longitudinais, eu preciso sempre, nesse caso, medir inflação todo mês por meio do mesmo indicador, IPCA 12, por exemplo. Aí eu vou poder fazer um gráfico mostrando, ó, em janeiro era assim, em fevereiro foi para cá, março para cá, por quê? É a mesma coisa, medida do mesmo jeito. Isso é um dado longitudinal. Então, por exemplo, em pesquisas sociais, né, saindo da área das finanças, como que eu tenho um dado longitudinal em uma pesquisa, por exemplo, na área de gestão de pessoas, como essa aqui que eu dei para vocês de exemplo? Pesquisa de bem-estar dos alunos da UNB, né? Pesquisa de bem-estar dos alunos da UNB. Como que eu faço isso de modo longitudinal? Eu venho aqui em 2020, aplico o questionário de bem-estar, aí em 2021 aplico o mesmo questionário, 2022 aplico o mesmo, aí sim eu posso falar, olha, eu tenho a mesma medida, entre aspas, vamos dizer, das mesmas pessoas, porque a gente sabe que na UNB as pessoas vão se formando, mas o perfil de aluno é o mesmo. Então, eu estou aplicando o mesmo questionário nas mesmas pessoas ano a ano. Então, aí sim eu posso falar, olha, em 2019 a percepção de bem-estar dos alunos era X, em 2020 a percepção foi para Y. Por quê? Porque eu apliquei o mesmo questionário, ou seja, a mesma medida, nas mesmas pessoas. Aí eu posso ter uma série longitudinal. Então, longitudinal, a ideia é série histórica. E o que vocês vão ver, né, em pesquisas longitudinais? São bem mais fáceis de vocês identificarem. Sempre vai ser informado. Por quê? Porque se a pesquisa é longitudinal, o autor é obrigado a informar qual que é o recorte temporal dele. Então, ele vai falar, olha, minha pesquisa é longitudinal, pega de 2010 a 2015. Minha pesquisa é longitudinal, pega de 1900 a 2000, pega 100 anos. Minha pesquisa é longitudinal, pega de 91 a 98. Então, sempre que for longitudinal, o autor é obrigado a informar o intervalo de tempo que ele está trabalhando. Então, por isso que sempre vai ser informado. E é fácil de vocês encontrarem. Transversal é exatamente o contrário. Essa é uma categoria que realmente vocês só têm a opção de ir por exclusão, porque quase nunca é dito. Então, qual que é a exclusão? Se vocês não encontrarem nada que fale que ela é longitudinal, é porque naturalmente ela é transversal. Então, se vocês não encontrarem nada lá falando uma época, um período de tempo que os dados se referem assim, assim, assado, é porque é transversal. Pouquíssimos artigos vão falar que a pesquisa é transversal. Né? Falar assim, essa pesquisa é empírica,
qualitativa, quantitativa, uso survey e é transversal. Pouquíssimas. Tá? O que sempre vai acontecer é longitudinal. Então, aqui também é o caso de ir por exclusão, que é mais tranquilo. Vai lá, olha o resumo, olha o título, se precisar, olha o método. Se o autor não falar, informar nenhum período de tempo ali, né, que os dados dele se referem, é porque a pesquisa é transversal. Vamos olhar aqui alguns exemplos, né, de delineamento. O recorte temporal desse artigo aqui, pessoal, é um recorte temporal longitudinal ou transversal? Eles têm uma série histórica, né, longitudinal, ou é uma única coleta de dados, uma única vez no tempo, portanto, transversal? Professor, eu acho que é transversal. Por que você acha que é transversal? Eu não sei se eu entendi direito o conceito, né, de transversal e longitudinal, mas a coleta de dados aqui foi só. Ele fala só que foi, tipo, ele não fala de outra coleta de dados anterior, só fala de uma aqui, dessas 12 entrevistas, com esses 26 participantes, mas não fala que teve outras entrevistas antes. Exato, exato. E o que vocês precisam perceber para não cair em pegadinha dessas aqui? Então, estão vendo? O raciocínio é exatamente esse. Muita gente confunde e fala assim, nossa, mas 26 participantes é transversal? Sim, porque ele coletou os dados uma única vez com cada um desses 26. Ele não foi lá e coletou em fevereiro, em março, em abril, e tem uma série das pessoas. Ele chegou lá em março, fez com 15, em abril fez com mais 2, em maio uma única vez. Então, o que vocês têm que perceber, pessoal? Às vezes tem umas pegadinhas assim, ó, é uma pesquisa desse jeito aqui, transversal, faz entrevista, tal, né? Só que o autor fala assim, a coleta de dados durou 2 anos, de 2000 a 2002. Aí o aluno, então é longitudinal, 2 anos. Só que não, o que ela está falando? Ela demorou 2 anos para fazer as 26 entrevistas, uma vez com cada pessoa. Entende? Então era o que eu estava falando. Ela fez com 2 em março, 3 em abril, outro lá em junho, porque só tinha agenda, outro já foi para outro ano. Então ela demorou 2 anos para coletar o dado uma única vez, com cada uma das pessoas. Então ela só tem aquela observação daquela pessoa naquele mês, daquele ano. Ela não tem uma série histórica. Segunda coisa que vocês precisam aprender, pessoal, isso é um aprendizado para a vida. Vocês já viram série histórica qualitativa? Então, imaginem a série histórica, aquele gráfico, né, lá com um gráfico que mostra lá a tendência de subida, de descida. Aqueles dados ali, eles são qualitativos ou eles são quantitativos? Os dados que vão numa série histórica. O que vocês acham? Os dados que aparecem em uma série histórica são quantitativos ou qualitativos, pessoal? Série histórica, inflação. Aqui, inflação todos os anos. 2010, 5,91, 4,31. Isso aqui é texto, imagem e som, ou seja, qualitativo, ou é número, quantitativo? Quantitativo.
Exato. Então, o que vocês... Está aqui a série histórica, né? Está até aqui o gráfico em cima que eu não tinha visto. Então, o que vocês precisam começar a perceber, pessoal? Não vai existir uma pesquisa que é qualitativa que seja longitudinal. Porque se para eu ter uma série histórica longitudinal eu preciso de números, como que uma pesquisa que é quali, que coleta texto, imagem e som, vai fazer uma série histórica? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Sempre que vocês verem que a pesquisa é quali, e aqui a gente poderia ver como que é quali, porque foi feita em entrevista, o que entrevista gera? Texto, imagem e som. Sempre que a pesquisa for qualitativa, ela necessariamente vai ser transversal. Por quê? Porque ela tem texto, imagem e som. E se para ser longitudinal eu preciso ter números, eu não consigo ser longitudinal com quali. Entende? Então, o macete principal que vocês têm que aprender, e é o que eu estou destacando para vocês aula a aula, é que vocês conseguem deduzir quase que a planilha inteira com base em uma única informação. Então, se eu sei que ela é quali, por exemplo, eu já sei que ela é quali, então já respondo abordagem. Eu já sei que ela é descritiva, eu já respondo delineamento. E eu sei que ela é transversal, eu já respondo recorte temporal. Só com base na informação de que ela é qualitativa. Entende? Então, comecem a perceber essa relação e essa lógica que está por detrás do que a gente fala aqui. Por quê? Porque isso vai acelerar muito, não só a velocidade, como a taxa de acerto de vocês nos artigos. Desde, óbvio, que vocês acertem a opção principal, né? Então, se você ela é quali, certeza que ela é descritiva e transversal. Agora, se ela é quanti e você falou que ela é quali, ou seja, você errou na abordagem, aí você vai errar demais também. Tá? Mas se vocês conseguem compreender, por exemplo, saber aqui, né? Aqui está fácil, é qualitativo. Ó. Foi feita entrevista é quali. Se é quali, é descritivo. Se é quali descritivo, é transversal. Tá? Então, nesses casos aqui, fica muito fácil de acertar. Então, se atentem, porque essa é um ótimo macete para que vocês acertem, né, e consigam fazer análise mais rápido. E essa aqui, pessoal, qual que é o recorte temporal dessa pesquisa? Né? É uma pesquisa transversal ou uma pesquisa longitudinal? Lembrando que aqui não pode ter um misto, tá? Não pode ter um transversal longitudinal. Longitudinal, professor, por causa do qualitativo ali. Não, é o contrário, transversal. Ah, tá. Entendi. Beleza. Longitudinal é série histórica. Ah, é verdade. Longitudinal é série numérica de números ao longo do tempo. Sim. Eu só confundi. Sim, tudo bem, não tem problema. Né? Então, aqui ela fala o quê? Que ela é quali. Entende? Então, ela está te dando uma outra informação, que é o que eu fico falando para vocês. Vocês estão recebendo uma outra informação que vocês têm que aprender a deduzir demais. As demais. Né? Então, falou que é quali, 100% de certeza que é transversal, porque aqui não vai ter uma série histórica. Tá? O que é uma série histórica? É longitudinal. E esse aqui, pessoal? Ela tem uma série histórica, ela é longitudinal ou ela é transversal? Acho que é longitudinal essa, professor. Uhum. Essa sim é longitudinal, né? Porque a gente vê, ó, o período de análise compreende os meses de janeiro de 95 a dezembro de 2007. Né?
a gente vê também que é um estudo quantitativo, né, que trabalha com relação de variáveis, testes de cointegração, causalidade, né, relação negativa. Tá vendo? Então, é um estudo que de delineamento correlacional, abordagem quantitativa, recorte temporal longitudinal, porque trabalha com uma série histórica de 95 a 2007. Tá? Então, sempre vai ser dito, né? E esse aqui, eu nem preciso descer no resumo, esse artigo. Professor, rapidão, volta Sim, lá no outro. Rapidão. pode falar. No, no outro artigo, rapidão. Aí, nesse caso aqui, só de falar de, por exemplo, desse comportamento de curto e longo prazo, e for falar sobre entre variáveis macroeconômicas, já dá para meio que saber, assim, que provavelmente vai ser longitudinal? Você Não, acha que não? não, não. Aí dá para a gente deduzir que seria mais quantitativo, Uhum. entendeu? Principalmente pela questão de variáveis. Em relação ao recorte temporal, não daria para a gente ter muita segurança. Falar questão de futuro, que ele poderia fazer uma pesquisa transversal e fazer uma estimativa para o futuro, por exemplo. Entendeu? O que essas passagens que você falou dizem mais respeito é que é um estudo quantitativo, porque fala de relação de variáveis, de cenário macroeconômico. Então, em geral, os estudos de finança, pessoal, se não é 100%, é algo bem perto disso, quase todos vão ser quantitativos. Quase todos. Vão usar número, né, de inflação, de rendimento de ação, tal. Então, já sendo da área de finanças, falou em variável econômica, macroeconômica, já é quase 100% que é quantitativo. Mas longitudinal, a gente não poderia afirmar com certeza, assim, nem com uma segurança mínima mesmo, só lendo isso. Beleza. Tá? O Tranquilo. longitudinal exige que vocês encontrem isso aqui no texto. Tá? Qual é o período de análise? Agora, se ele informar isso aqui, o período de análise compreende o ano tal, ou pode ser um estudo longitudinal até em dias. Tem coisa que evolui dia a dia. Né? Você pode ter uma análise ali de 10 dias, uma análise longitudinal. Pode ter uma análise longitudinal de fenômenos que são até de minutos. Né? Por exemplo, já vi estudos de reprodução de célula, né? Que para medir a evolução da célula, e ela se reproduz com tanta rapidez que um minuto é diferente do outro. Então, esse estudo aqui observou 80 minutos da reprodução dessa célula. Entende? Então, longitudinal é só uma sequência determinada pelo autor de coleta de dados com a mesma medida e com o mesmo objeto. Aí sim, aí se ele informar um período, aí é certeza. Tá? Então, um período de análise, aí é tranquilo. Agora, essas outras palavras, elas não são muito confiáveis para vocês acertarem, não. E esse aqui, pessoal, né, nem preciso descer para o resumo do artigo. Né? Deem uma lida aí só no título do artigo, que vocês vão ver, né, que é um artigo longitudinal. Né? Então, é basicamente isso, como eu venho falando. Sempre que é longitudinal, vai ser informado esse período. Tá? Corram atrás do período. A dica é essa, o período informado, beleza. E para o transversal, o que é a dica? É quali. Você pode ter estudos transversais quantitativos também. Você pode ter um estudo que é quantitativo e transversal, igual a pesquisa que eu citei aqui para vocês. Vou lá, aplico um questionário, né, quantitativo em vocês, só que é um questionário que se refere só ao dia de hoje. Então, é um estudo quantitativo transversal. Então, o transversal ele pode ser quali e quanti. O negócio é que, assim, quando é quali, é certeza. Quando é quanti, aí você vai ficar na dúvida se é um quanti transversal ou se é um quanti longitudinal. Tá? Então, é como eu falo, pessoal, vocês só vão conseguir se apropriar desses conceitos, conseguir compreender melhor esse tipo de coisa fazendo a prática. Tá? Fazendo a análise, tendo as dúvidas para que vocês tenham um entendimento facilitado disso aqui, porque eu ficar tentando dar todos os critérios aqui, eu não vou conseguir, todos os exemplos, vocês vão ter que vivenciar
né, o que é fazer a bibliometria para entrar em contato com essas dúvidas. Poxa, como que eu defino? O que eu posso olhar no artigo? Às vezes eu olho nesse aqui, é uma resposta, olho a mesma coisa em outro, é outra, porque depende de outra variável, e assim por diante. Tudo bem, pessoal. Então, isso é recorte temporal, né? Hoje, então, a gente finalizou questão de método de pesquisa de campo e de recorte temporal. E a gente, então, encerra, né? Queria, então, abrir aí a possibilidade de vocês fazerem perguntas, dúvidas, né? Para a gente poder encerrar, então, a aula e o conteúdo de hoje. Tá? Fico à disposição. Sem dúvidas aqui, professor, tudo tranquilo. Beleza. Bom, acho que ninguém tem também, né? Não foi mandado nada aqui no chat, então estamos tranquilos, né? E é isso, pessoal. Então a gente se vê na quarta-feira que vem, tá? Se não me falha a memória, não é, tá? Não é entrega de sinopse ainda, é só daqui 2 semanas. Mas então a gente se encontra na quarta-feira que vem, tá bom? Uma boa semana a todos aí, até lá. Tchau, tchau. Valeu, professor, boa semana.